Bem, agora que nós finalizamos a primeira parte dessa unidade relativa à nossa disciplina, nós vamos entrar agora na segunda parte, que é exatamente referente à norma jurídica. Então, nós vamos fazer ou tecer algumas considerações a respeito da norma jurídica. E o primeiro passo que nós temos aqui, ao falar da norma jurídica para vocês, é exatamente onde nós pretendemos que vocês tenham uma ideia sobre o direito e a ferramenta principal do direito. Pois bem, a ferramenta principal do direito são as normas jurídicas. Assim como você tem a situação que a medicina vai se debruçar sobre o corpo humano, vai estudar o corpo humano, você vai ter algumas áreas, como as áreas de línguas, que vão estudar a comunicação entre os seres humanos. O direito, o elemento primordial de trabalho do direito é exatamente a norma jurídica. Então, por isso, como a norma jurídica é o elemento basilar do direito, é um instrumento primordial do direito, então, sempre que você vai estudar a ciência do direito, obrigatoriamente você vai estudar a norma jurídica. Então, a norma jurídica ela tem um papel preponderante, ela tem suma importância dentro da ciência do direito. E por isso que a primeira coisa que nós temos que analisar no direito é justamente a norma jurídica. É tanto que depois de nós termos algumas noções sobre o direito, sobre algumas ideias sobre o direito, nós vamos iniciar o nosso estudo efetivamente pelo seu elemento basilar, que é a norma jurídica. Então, o que seria a norma jurídica, né? E aqui nós pegamos um conceito que nós achamos que nesse momento é aquele que mais se encaixa, para que vocês consigam entender o que é o direito. O que seria a norma jurídica? E norma jurídica seria a conduta exigida ou modelo imposto de organização social. O quê? O direito são regras impostas pela sociedade para propiciar a convivência. Nós poderíamos definir o direito desta forma. Então, e por que o direito ele coloca essas determinadas regras? O direito ele coloca essas regras exatamente para que todos os componentes, todos os seres humanos que integram uma determinada sociedade, eles possam entender como essa sociedade entende que cada um deles deve agir, diferente das várias situações com as quais a pessoa pode se deparar durante a sua vida. Então, na verdade, o direito ele vai instruir todos os membros da sociedade a agir da forma que a sociedade espera, nas mais diferentes situações de vida aos quais eles estão submetidos. Então, essa é exatamente a ideia do direito. Pois bem, dentro dessa perspectiva, nós percebemos, então, que a sociedade espera de todos os seus membros, de todos os seus componentes, que eles ajam de uma forma esperada para as mais diferentes situações. Então, esse agir das pessoas, o direito chama de conduta, né? O agir das pessoas se chama de conduta. E aí, como nós estamos aprendendo, uma sociedade espera uma conduta de todo mundo, nas mais diferentes situações, é por isso que ele tem várias regras, para dizer para cada situação como a pessoa deve agir, ou para esclarecer as pessoas, os membros da sociedade, como deve agir em cada uma das situações com as quais você se deparar. Então, ela entende-se que as regras passam as condutas que vão ser exigidas dos membros da sociedade. Ou, em outras palavras, seria um modelo imposto de organização social. Ou seja,
A sociedade, ela prepara um modelo e todo mundo tem que se adequar nesse modelo. Por quê? Porque você só vai conseguir conviver, você só vai conseguir ter uma organização da sua sociedade se você seguir aquele modelo que foi posto. Pois bem. Então, baseado nessa ideia, nós temos que começar a tentar compreender o que é a norma jurídica. E nós vamos começar esse estudo da norma pela sua estrutura. A primeira pessoa que pensou em norma jurídica foi exatamente o alemão Hans Kelsen. E, para Kelsen, ele pensava que a norma jurídica ela era dividida em norma primária e norma secundária, certo? Ou seja, teria uma norma mais importante e uma norma menos importante. De fato, Kelsen achava que a norma mais importante era aquela que levava aos tribunais, ou seja, eram as normas que previam descumprimento. Mas os jusfilósofos posteriores, os teóricos do direito posteriores, os estudiosos do direito posteriores a Kelsen, eles corrigiram essa postura de Kelsen e disseram, não, na verdade, quando você analisa qualquer sociedade, você vai entender que a maioria das pessoas obedece às normas jurídicas existentes, ou seja, às normas jurídicas impostas pela sua sociedade. E que os descumprimentos das normas é um percentual muito pequeno, se você for analisar. E menor ainda, porque dentre os descumprimentos, aquilo que vai para o judiciário é menor ainda. Então, na verdade, a norma mais importante é aquela que prescreve o que as pessoas devem fazer. Por quê? Porque a maioria das pessoas vai cumprir, vai fazer aquilo que a sociedade espera delas. Então, por isso que a norma primária, não é o entendimento de Kelsen, mas é o entendimento corrigido, que a norma primária é, assim que as pessoas se deparam com as situações, elas vão analisar a situação e ver o que a sua sociedade gostaria que ela fizesse, e fazer o que ela gostaria que fizesse. No linguajar jurídico, essa situação, ou seja, esse acontecimento seguido dessa resposta do ser humano de fazer aquilo que a sua sociedade espera, ele é dito dessa forma. Dado o fato temporal, deve ser a prestação. Onde? Fato temporal é o acontecimento da vida que ocorreu com a pessoa. E a prestação é a conduta que a pessoa realiza. Diante deste acontecimento, a pessoa age em resposta ao acontecimento. Essa resposta que a pessoa faz. Se ela faz a resposta que é esperada pela sua sociedade, então ele faz uma prestação. Ele faz aquilo que é esperado. Essa é a norma primária. Por quê? Porque a maioria das pessoas faz aquilo que é esperado. Por outro lado, nós temos inúmeros seres humanos, né? Nós temos milhões de pessoas nos estados. E no mundo a gente tem bilhões de pessoas. Se você tem uma gama tão grande de pessoas, nem todo mundo vai agir da mesma forma. Por isso que eu disse, a maioria das pessoas vai fazer o que é certo. Não estou dizendo que todos vão fazer. Por quê? Porque nós sabemos que tem pessoas que vão fazer errado. Ou querendo ou não querendo, vão fazer errado. E quando a pessoa realiza aquilo que não está correto, ou realiza aquilo que não é esperado, ele é o contrário do esperado. Então, se o esperado é a prestação, quando você contraria o que é esperado, então você faz uma não prestação, certo? Então você faz uma não prestação. Mas, como o nome está dizendo, é uma não prestação. Você vai em oposto. Se a maioria das pessoas percebe que quando as pessoas começam a descumprir, não acontece nada com elas, o que é que muita gente vai fazer? Ah, se ele está descumprindo, eu vou descumprir também. Então, por isso, que para tentar inibir as não prestações, ou seja, para tentar inibir que a maioria das pessoas faça o errado, é que
essa não prestação, ela tem que sofrer uma consequência jurídica. E essa consequência jurídica é uma sanção. No caso, para inibir que a maioria das pessoas não cometa a não prestação, essa sanção, a sanção prevista, via de regra, ela é negativa. Ela é negativa exatamente para quê? Para inibir. Porque a pessoa sabe que se ela fizer o errado, ela vai ter um castigo, ela vai ter uma punição. Então, a tendência é que a maioria das pessoas faça o que é certo. Então, por isso que Kelsen, ele distinguia essas duas coisas. As pessoas que fazem aquilo que é esperado e as pessoas que não fazem aquilo que é esperado. Então, o pior é quando a pessoa não faz o que é esperado. Então, tem que ser inibido. A pessoa tem que sofrer a sanção. Então, na visão de Kelsen, a norma primária seria essa do descumprimento. Mas, na verdade, os filósofos, os operadores do direito, os teóricos do direito, os estudiosos do direito reviram e perceberam que, na verdade, a maior parte das ações são das pessoas que cumprem o direito e não das pessoas que não cumprem o direito. Então, por isso que a norma primária é aquela que prevê o cumprimento normal das normas e não aquelas que prevêem o descumprimento das normas. Então, essa é a visão de Kelsen. É uma visão que hoje em dia você pode chamar muito de maniqueísta, né? Ou sim ou não, ou certo ou errado. Posteriormente a Kelsen, veio um estudioso do direito, o argentino Carlos Cossio, e Carlos Cossio disse, olha, na verdade, a gente não pode ter essa visão maniqueísta, né? essa visão de certo e errado. Você está lidando com pessoas, e pessoas são muito complexas. Então, por isso, ele defendeu a situação do juízo disjuntivo. O que é o juízo disjuntivo? Através do juízo disjuntivo, ele está dizendo que sempre que ocorrer um acontecimento na vida de qualquer pessoa, essa pessoa ela vai poder tomar dois caminhos. Ou tomar o caminho certo ou o caminho errado. O caminho certo, nós vamos dizer no direito que é a prestação. O caminho errado é exatamente a não prestação. E o que acontece? O direito, ele não vai simplesmente dar essa opção dos dois caminhos. Ele vai dar o caminho que é certo e tentar convencer as pessoas a ir pelo caminho certo. Então, o que é que ele faz? Ele utiliza um comando que ele aponta o que é certo. Então, qual seria o comando para Carlos Cossio? Dado o fato temporal, deve ser a prestação. Ou seja, ocorreu algum acontecimento da sua vida, haja como o direito lhe instrui, ou como ele lhe aponta. E ele faz um reforço do comando. Qual é o reforço? Ele diz, se você não fizer aquilo que o direito está dizendo o que você deve fazer, você vai ser sancionado. Então, o reforço, onde ele tenta desestimular que a pessoa faça o errado. Então, quando ele pune o errado, ele está reforçando o quê? O que é certo. Então, essa é a ideia do Carlos Cossio. Mas, como o ser humano ele é livre para fazer o que é certo ou para fazer o que é errado. Sendo que a função do direito vai tentar inibir, vai tentar desestimular que a pessoa faça o errado. Mas nós sabemos que tem seres humanos de toda maneira e tem seres humanos que vão fazer o que é errado, infelizmente. Vocês conseguiram compreender essa estrutura da norma jurídica? Alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos seguir aqui adiante. Tendo em vista a norma jurídica, depois de analisar a sua estrutura, nós temos que também entender as suas características. E quais são essas características da norma jurídica? Bem, particularmente, a característica que eu acho que realmente a norma jurídica possui é a bilateralidade. E depois nós vamos ver que é uma bilateralidade atributiva. E as outras características que nós vamos elencar, na verdade, eles são atributos. Então, acho que a norma jurídica teria somente uma. Mas como muitos doutrinadores, eles elencam essas várias características, eu vou expor todas elas, tá certo? Sendo que aquelas
características que alguns doutrinadores prescrevem ou apontam, indicam, e eu não concordo, eu coloco exatamente um asterisco, porque eu vou exatamente entregar um argumento para vocês em que aquela determinada característica, a meu ver, se encaixaria mais como um atributo do que como uma característica. Primeiro de tudo, para que você seja inserido nessa discussão, você tem que entender o que é uma característica e o que é um atributo. A característica é uma qualidade decorrente da essência. Então, como ela é uma qualidade decorrente da essência do objeto, e como todos os objetos têm a mesma essência, então essa qualidade ela vai ser encontrada em todos os objetos. Já o atributo não. Ela é uma qualidade decorrente da existência do objeto e não da essência. Então, como ele é decorrente da existência, ele só ocorre em algumas pessoas e outras não. Por exemplo, a pessoa tem olhos azuis. Todo ser humano tem olhos azuis? Não. Então, ter olhos azuis é um atributo e não uma característica. Você tem que analisar qual é a essência do ser humano. Então, aquilo que decorrer da essência do ser humano é característica. Aquilo que decorrer da complexão física de cada um, isso é um atributo. É por isso que a gente colocou esses asteriscos. Então, nós vamos começar a explanar sobre as características, exatamente sobre a única característica que nós encontramos na norma jurídica, a nosso ver, que é exatamente a bilateralidade. E depois nós vamos entender o que é essa atributividade, né? Porque essa bilateralidade, ela só pode ser, sempre que ela vai ser vista, ela sempre vai ter essa adjetivação, que é uma bilateralidade atributiva. Mas o que é essa bilateralidade? É exatamente porque o direito, ele é regra de convivência. Então, para que exista direito e, consequentemente, para que existam as normas jurídicas, você precisa, no mínimo, de duas pessoas. E aí, é só você lembrar nas aulas anteriores, aquele exemplo que eu dei do náufrago que chega a uma ilha deserta. Se o náufrago ele chega a uma ilha deserta sozinho, ele pode fazer aquilo que ele quiser. Se ele chega com outra pessoa, ele não pode. Por quê? Porque ele tem liberdade para tomar decisões, mas ele também tem que respeitar a liberdade do outro. Então ele não pode fazer aquilo que ele quiser. Então a bilateralidade é exatamente isso. Que obrigatoriamente, para que você tenha o direito, para que você tenha as normas jurídicas, você tem que ter no mínimo duas pessoas coexistindo, ou duas pessoas convivendo. E essa bilateralidade é atributiva por quê? Porque cada um desses integrantes ele vai ter direitos e obrigações recíprocos. Então vamos entender isso aqui, essa bilateralidade atributiva. Eu, como servidor da Unilab e como professor do magistério superior, eu tenho que ministrar minhas aulas. Uma parte da minha carga horária eu tenho que destinar para ministrar aulas. Consequentemente, eu vou ter aluno. Então, eu tenho a obrigação de dar aula. E os alunos, eles têm o direito de quê? De assistir à aula. Então, eu tenho a obrigação de ministrar, e os alunos têm o direito de assistir às aulas, de participar das aulas. Então, você vê que a minha obrigação corresponde ao direito do estudante. E vice-versa. Os estudantes, eles têm que respeitar o professor, e o professor tem que respeitar os estudantes. Então, você percebe que, em qualquer relação jurídica, ou seja, relação de duas ou mais pessoas, regulada pelo direito, você vai ter esses direitos e deveres recíprocos. Sempre que se eu me relaciono com vocês, eu vou ter direito perante vocês, e esses direitos que eu tenho perante vocês são obrigações de vocês. Ao passo que eu não vou ter só direitos, eu também vou ter obrigações para com vocês. Então, as minhas obrigações para com vocês vão ser direitos de vocês. Então, por isso que você tem essa bilateralidade atributiva, porque a toda essa relação de duas ou mais pessoas sempre vai ter direitos e deveres envolvidos. E o direito do um é a obrigação do outro, e vice-versa. Então, toda pessoa que participa da relação, ele vai ter tanto direitos quanto obrigações, sendo que o direito de um é a obrigação do outro,
e vice-versa. Por isso que a bilateralidade atributiva, ela é uma característica da norma jurídica. Quem quiser aprofundar um pouquinho sobre esse conhecimento das características da norma jurídica, pode ler o livro de um autor chamado Arnaldo Vasconcelos. Ele foi professor exatamente de teoria do direito da Universidade Federal do Ceará. Ele já faleceu já tem algum tempo, mas ele deixou um livro muito bom, que é a Teoria da Norma Jurídica, que vocês podem ler para se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá certo? Mas continuando, né? Aquilo que os outros autores elencam. Então, tem autores que vai colocar como característica a generalidade. E o que é essa generalidade? É que o direito ele tem que fazer regulações gerais, ou seja, para todas as pessoas. Ok. Mas eu poderia dizer que isso daí é um atributo, por quê? Porque nem toda regulamentação ela é geral, ou seja, ela possui a generalidade. Exemplo, quando um vereador faz uma lei para denominar uma rua o nome de Beltrano, ele não está sendo geral. Nessa parte aí ele está sendo específico, porque ele não está homenageando várias pessoas, ele está homenageando uma pessoa, ou uma família, né? Ele está homenageando aquela determinada pessoa, mas ele não está conseguindo aplicar aquela lei para todos. Ele vai aplicar para uma ou algumas pessoas. Então, por isso que você vai ter leis que elas não são gerais, você vai ter normas jurídicas que elas não são gerais, sendo que a tendência é que a maioria delas seja geral. Outro caso, a abstratividade. Então, a norma jurídica, ela visa regular situações abstratas. E o que é uma situação abstrata? É uma situação hipotética. Ou seja, você não vai colocar minudências, situações que especificam essa situação de outras. Exemplo. Uma lei, ao garantir direito ao remédio aos diabéticos, ela não vai garantir direito de remédio somente a algumas pessoas. Só tem direito a diabetes somente pessoas X, Y, Z. Não. Se ela vai garantir o tratamento para diabéticos, ela tem que garantir o tratamento para todos os diabéticos. Ricos ou pobres. Homens ou mulheres. Pretos ou brancos. Ou índios. Ou miscigenados ou pardos. Ela não pode fazer as distinções, é a abstratividade. Entretanto, em algumas situações, você vai acabar percebendo que você não tem essa abstratividade. Por quê? Porque você vai ter que se apegar, claro que vão ser raríssimos os casos, mas você vai ter que se apegar a questões específicas. E aí a gente volta, por exemplo, quando um deputado estadual faz uma norma onde você vai dar o nome de uma escola, o nome de uma pessoa. Por que você vai conferir o nome, você vai batizar o nome daquela escola com o nome daquela pessoa? Vai ter uma razão. Então ela não é uma situação abstrata, é também uma situação concreta. Então daí você percebe que a abstratividade existe na maioria dos casos, mas não existe em todos os casos. Por isso que também tem o asterisco. A outra característica, a característica da imperatividade. A característica da imperatividade é o que é imperar. Esse termo imperatividade, ele vem de imperador, né? E quem foram os imperadores? Os imperadores foram aquelas pessoas que mandavam, né? E o imperador mandava e não se preocupava em obedecer a ninguém. Ele só sabia que a vontade dele tinha que ser cumprida. Então ele fazia aquilo que ele queria. Então essa imperatividade ela tem a ver exatamente com essa figura da ordem, né? Em ordenar. Então por isso que a norma jurídica, ela é imperativa. Ela é imperativa em que situações? Em que ela ordena e todas as pessoas devem obedecer. Ela ordena e todas as pessoas devem obedecer.
elas gostem ou não da norma, elas queiram ou não, elas devem obedecer. Ah, professor, mas tem pessoas que desobedecem? Tem. Mas essas pessoas que desobedecem, elas vão ser o quê? Processadas e vão sofrer as sanções, podendo até sofrer a coação do Estado. Então, por isso que a norma jurídica ela continua a ser imperativa. Ok. Mas aí ela tem um asterisco, por quê? Porque a imperatividade, ela existe na maioria das normas, mas não existe em todas as normas. Por exemplo, a maioria das pessoas não concorda em pagar tributos, ou tributos tão pesados ao Estado. Eu sou um deles. Mas eu tenho que pagar o tributo, queira eu ou não, ou concorde ou não com o tributo? Tenho. Por quê? Porque as normas jurídicas, elas são imperativas. Elas mandam e eu tenho que obedecer. Dentro dessa perspectiva, existem situações em que as normas jurídicas elas não são imperativas? Existe. O mesmo caso que eu falei para vocês, quando você tem a situação das normas que denominam praças, que denominam locais, colégios, hospitais, salas, fóruns. Nesse caso aí, não tem imperatividade. Ele simplesmente colocou e as pessoas... o nome do local não interfere na vida da pessoa. Então não tem imperatividade. Que a pessoa não vai ser forçada a nada. Se a pessoa não está nesse colégio, não mora nem perto, não tem relação nenhuma. E também tem situações em que o Estado ele não atua no poder de império, ou seja, mandando. Ele vai atuar como igual. Também não há a imperatividade dessas normas jurídicas, onde vai ter relações de coordenação. Então, por essas circunstâncias, é que as normas jurídicas, elas são imperativas na maioria dos casos, mas elas não são imperativas em todos os casos. Por isso que tem o asterisco. E, por fim, a última característica é exatamente a coercibilidade. Sendo que a coercibilidade, ela é oriunda do vocábulo coerção. E a coerção, como eu expliquei para vocês em aulas passadas, ela é o efeito psicológico que aquela determinada, que a ameaça de coação produz nas pessoas. E é como eu já expliquei para vocês. A maioria das pessoas acaba cumprindo as normas jurídicas, não por concordar com essas normas jurídicas, mas acaba cumprindo as normas jurídicas por medo de sofrer a coação. Alguns por medo de sofrer a sanção, mas muitos é por medo de sofrer a coação. Então esse efeito psicológico de você ter medo da aplicação da coação contra você é exatamente a coerção. Então, por isso que as normas, elas têm essa característica da coercibilidade. Então, quando a pessoa, ela entra em contato com a norma, a tendência dela é cumprir a norma. Não porque ela concorda com a norma, mas, na maioria dos casos, por medo de sofrer a coação. Então, isso daí é o efeito da coercibilidade. Entretanto, tem um asterisco, por quê? Porque a maioria das normas tem coercibilidade, mas nem todas. Se você analisar aquelas mesmas normas que eu já falei para vocês, aquelas mesmas leis que denominam praças, vias públicas, escolas, hospitais, fóruns, prédios públicos, você vai ver que, nesses casos, não existe coercibilidade. Porque simplesmente está lá, não tem nem punição. Ah, se eu quiser chamar de outra coisa, problema seu. Mas não existe uma previsão de descumprimento dessas situações. Então, essas normas elas não possuem a coercibilidade. Pelo contrário, elas têm bilateralidade. Então, por isso que nós defendemos que somente a bilateralidade, que é a bilateralidade atributiva, ela seria efetivamente característica das normas jurídicas. Todas as outras são, na verdade, atributos das normas jurídicas. E aí, por isso que nós colocamos o asterisco e fizemos o contraponto
para cada uma delas. Vocês entenderam aqui o que a gente trouxe aqui para vocês ou tem alguma dúvida a esse respeito? Okay. Não. Obrigado aí pelo retorno de vocês. Então, continuando, nós vamos nos deparar que não existe somente... As normas jurídicas, elas não se referem somente a um ou a alguns casos. As normas jurídicas, elas estão presentes em todos os momentos da nossa vida. Você pode não perceber por quê? Porque na maioria dos momentos da sua vida não existe descumprimento das normas. Pelo contrário, existe o cumprimento das normas. Mas tudo aquilo que você faz ao longo do seu dia, você se deparou com várias normas jurídicas. Você só não tem noção por quê? Porque todas as normas jurídicas com as quais você se deparou, ou pelo menos com a grande maioria delas, ocorreu o cumprimento dessas normas jurídicas e não o seu descumprimento. Então, por isso que a gente tem que estudar um pouquinho sobre essas normas jurídicas, né? Que normas jurídicas são essas? Como é que eu consigo visualizá-las? Como é que eu consigo interpretá-las? E assim por diante. O primeiro ponto é a gente entender esse conjunto de normas jurídicas, né? Como é que está organizado esse conjunto das normas jurídicas de um país. Então, por isso que você tem vários critérios de classificação das normas jurídicas. E aí você tem várias espécies. O primeiro critério de classificação é quanto ao sistema a que pertence. Então, você está dentro do Brasil. O brasileiro que está dentro do Brasil, ele vai obedecer a que normas? As normas brasileiras. São as normas nacionais. Mas o direito, ele possibilita casos em que se aplique norma estrangeira a você. Desde que essa norma estrangeira, ela seja mais benéfica, ou seja, ela traga mais benefícios do que malefícios. Então, a essa norma estrangeira que é aplicada a você, nós chamamos essa norma jurídica de norma estrangeira. Por quê? Porque ela pertence a outro país, ela pertence a outro estado, que não o seu. Então, por isso que você tem as normas nacionais, ao estado do qual você faz parte, e as outras normas que são de outros estados, elas são consideradas normas estrangeiras. Como também nós temos as normas de direito uniforme. O que é esse direito uniforme? São geralmente tratados ou convenções ou acordos internacionais, onde o mundo ou a sociedade internacional entende que todas as pessoas devem agir de uma determinada forma. Então, ela reúne os países e pede para que os países, se concordarem, todos eles ajam da mesma forma. Então, regulamentem internamente aquelas situações, aqueles momentos da vida dos seus nacionais, da mesma forma. Então, por isso que ele faz o direito uniforme. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Por isso que é criado o direito uniforme. Hoje em dia não se usa tanto o cheque, mas o cheque, em determinado momento da história humana, ele foi muito utilizado como uma forma de pagamento. E como o cheque ele era tão utilizado, ele era utilizado dentro dos países e fora dos países. Por isso que foi feita uma lei somente para regular o cheque. E foi feita a nível internacional para quê? Para que a utilização do cheque ele tivesse a mesma regulamentação em todos os estados. Então, como existia a mesma regulamentação em uma grande parte dos estados, esse direito era chamado de direito uniforme. Então, as normas podem ser estrangeiras, quando cabem somente àquele país, ou se elas forem oriundas de tratados, ou convenções, ou acordos internacionais, ela pode ser considerada como sendo um direito uniforme. Por quê? Porque vários países regulamentam da mesma forma. Entendido? Bem, o segundo critério que nós temos é exatamente relacionados à fonte. Esses critérios relacionados à fonte
E quando nós vamos estudar a fonte, nós vamos ver que ela também tem os seus significados, ou as suas acepções. A acepção, o significado de fonte que nós estamos lidando aqui, é onde nós podemos encontrar o direito, ou seja, onde nós podemos encontrar a norma jurídica. Na maioria das vezes, nós encontramos as normas jurídicas nas leis. Então, a fonte das normas é legislativa. Ela é oriunda do poder legislativo. Mas tem determinados momentos em que a norma jurídica ela se oriunda exatamente do próprio povo, dos costumes do povo. Então, quando a norma jurídica ela é oriunda dos costumes do povo, ela é chamada de consuetudinária. E nós temos também aquelas normas jurídicas que são produzidas pelo poder judiciário. Quando as normas jurídicas são oriundas do trabalho, da atuação do judiciário, nós chamamos elas de jurisprudenciais. Então, a fonte é onde elas são originadas. Terceiro critério, quanto aos diversos âmbitos. Pois não? Alguém quer perguntar? Alguém quer perguntar? Acho que não, professor. Ok. Tudo bem. Pronto. Então, vamos lá, né? Mas, voltando àquilo que nós tínhamos conversado com vocês, né? Aquilo que nós estávamos apresentando. O terceiro critério é quanto aos diversos âmbitos de validade. E aí você precisa entender o que é âmbito, né? Entender o que é a validade. São espaços, né? Em que você vai encarar essas normas. E aí você vai analisar exatamente a validade delas, ou a aplicabilidade delas. O primeiro âmbito de validade que nós devemos estudar é o âmbito espacial. E no âmbito espacial, nós temos três âmbitos, né? Os âmbitos gerais, os âmbitos regionais e os âmbitos locais. Alguns alunos estrangeiros, como os seus estados são estados unitários, podem muitas vezes não entender o que é um âmbito geral, regional ou local. Mas os brasileiros, por viverem no Brasil e pelo Brasil ser um estado federal, ou seja, um estado que tem 4 entes políticos. Quais são esses entes políticos que nós temos no Brasil? A União, que também é chamada de governo federal, os Estados-membros, que também são chamados de governos estaduais, o Distrito Federal, que também é chamado de governo distrital, e os municípios, também chamados de governos municipais. Você tem 4 âmbitos espaciais. Sendo que o Distrito Federal, ele é uma exceção, ele é diferenciado. Por conta exatamente porque ele recebe os órgãos de direção do governo federal. Então, eu vou tirar ele daqui e nós vamos ficar só com 3. O governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Qual é uma diferença básica entre eles? É o âmbito espacial. Por quê? O governo federal, ele manda aonde? Ele manda em todo o país. Então, essas normas do governo federal, elas, em regra, são gerais. Por quê? Porque elas cuidam de interesses gerais, interesses que envolvem todo o país. Já os estados, eles não cuidam dos interesses de todo o país, eles cuidam de interesses somente de uma determinada região, de um conjunto de cidades. Então, como eles cuidam dos interesses de uma região, ou seja, de um conjunto de cidades, nós dizemos que essas normas são regionais, que só vale naquela determinada região. No caso, dentro das fronteiras daquele estado. E as locais? Ela diz respeito ao quê? A localidade, a cidade. Então, são exatamente os interesses do município. Então, a União
cuida dos interesses gerais, que nós também podemos chamar de nacionais. Os estados cuidam dos interesses regionais e os municípios cuidam dos interesses locais. Então você vê que essas normas, dependendo do interesse, só pode ser aplicada em determinadas áreas do território nacional. A única que pode ser aplicada em todo o território nacional são aquelas normas que envolvem interesses gerais ou nacionais. O segundo âmbito de validade seria o âmbito temporal. E aí as normas podem ter prazo determinado ou prazo indeterminado. Em regra, ou seja, a regra geral é que as normas têm um prazo indeterminado. O que é isso? Uma vez que as normas foram feitas, a tendência é que elas sejam aplicadas para sempre, ad infinito, ou seja, até o infinito. Nós sabemos que as situações podem modificar e a norma pode ser modificada, mas a regra é essa, que elas tenham, em regra, o prazo indeterminado. Entretanto, você pode ter normas por prazo determinado. Por exemplo, devido à pandemia, foram feitas normas somente para a pandemia. Exemplo, o auxílio emergencial para as pessoas que ficaram desempregadas ou para as pessoas que não podem trabalhar, porque tem que ficar em casa. Esse auxílio emergencial, ele vai vigorar para a vida toda? Não. Ele só vai vigorar enquanto tiver a pandemia. Nós tivemos uma primeira previsão do auxílio emergencial, que foi no ano passado, e com a pandemia esse ano ela ainda não acabou, nós temos auxílio emergencial também para este ano. Mas perceba que a tendência do auxílio emergencial não é durar para sempre, é só ficar enquanto tiver um período de pandemia. Então ela tem prazo determinado. Lembre-se que quando o Brasil foi sediar as Olimpíadas, fez-se, aqui no Brasil, uma pessoa jurídica para cuidar das Olimpíadas. Mas nós vamos ter a Olimpíada sempre? Não. Nós tivemos essa Olimpíada em 2016 e não sabemos quando vamos sediar outra. Então, por isso que todas as normas que foram feitas destinadas à Olimpíada, elas vigoraram antes das Olimpíadas até um ano depois. Ah, professor, por que não vai até quando acabar as Olimpíadas? Porque quando acaba, você ainda tem que fazer, tomar ainda algumas medidas. Então, por isso que ainda se dá um prazo de um ano para finalizar essas medidas, né? Ou seja, tem a relação com o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, você tem que mandar algumas coisas, tem que resolver algumas coisas com o COI, com o seu país, com o COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, você fica para resolver essas pendências de quando termina até um ano. Mas depois disso, como nós não temos previsão de ter outra Olimpíada, essas normas vigoraram até um ano depois das Olimpíadas. A mesma coisa com a Copa do Mundo, que foi em 2014. Então, por isso que a maioria das normas, elas são feitas por prazo indeterminado. Mas você pode ter necessidade de criar algumas normas por prazo determinado, para vigorar somente um determinado período. O terceiro âmbito, que é o âmbito material. Sempre que a gente falar aqui o âmbito material, é porque ele está dizendo, ele quer se referir ao conteúdo da norma. Pois bem, existem normas que interessam ao Estado, que nós chamamos de público, e normas que não têm interesse direto do Estado. Então, só existem interesses privados. Esse aqui é o grande distintivo entre os âmbitos de validade público e privado. Público é quando tiver interesse do Estado. Privado é quando não há interesse do Estado. Então, só existem interesses privados sobre aquelas situações. Os âmbitos, o âmbito pessoal, né? Existem normas genéricas e normas individualizadas. Normas gerais. O Código Nacional de Trânsito vale para todas as pessoas que circulam nas vias públicas do Brasil. É uma norma nacional. E ela é genérica, ela vale para todo mundo. Vale para pedestre, como também vale para os condutores de veículos, qualquer que seja o veículo, incluindo as bicicletas. Então, você percebe que ela é genérica. Entretanto, nós temos normas específicas, individualizadas, como eu falei para vocês. Quando se homenageia um indivíduo, ao dar nome de uma praça, ao nome de um colégio, de um hospital, ela é individual.
está homenageando somente aquela pessoa. Então, por isso você pode ter normas genéricas e normas individualizadas. Quanto à hierarquia. Quanto à hierarquia, ou seja, quer dizer, a organização das normas dentro do Estado, nós temos as normas mais importantes do Estado, são aquelas que estão contidas na Constituição. Então, aquelas normas que estão contidas na Constituição, nós chamamos elas de normas constitucionais. Abaixo da Constituição, em regra, depois nós vamos ver melhor isso daí, nós temos as chamadas leis complementares. Podem também ser chamadas de normas complementares. Mas além das leis complementares, nós também temos as chamadas leis ordinárias, que podem ser chamadas de normas ordinárias. Professor, por que as leis complementares, eles têm esse termo, complementar? Porque é a Constituição que diz que aquele direito que é previsto na Constituição vai ser complementado por uma lei complementar. Então, por isso que ela é chamada de complementar, porque ela complementa aquilo que foi estabelecido na Constituição. E o que é lei ordinária? A lei ordinária, o nome está dizendo, é uma lei que é comum, que é corriqueira. O ordinário vem exatamente nesse sentido, de ser uma coisa comum, de ser uma coisa usual, corriqueira. Nós temos também as normas regulamentares, são aquelas que regulamentam as leis, ou seja, elas vão dizer como agir em face ou para aplicar determinadas leis. É o caso de decretos, de portarias, de instruções normativas, onde explica como aplicar aquela lei no caso concreto. E nós temos também as normas individualizadas, ou seja, as normas que são aplicadas somente a duas ou as pessoas envolvidas em uma determinada situação. Como é o caso dos contratos, que geralmente são fechados entre duas pessoas, então só vale para aquelas duas pessoas. Testamentos, que é pai com os filhos, ou qualquer outra pessoa que a pessoa coloca no testamento. As sentenças, que são as partes envolvidas, né? Autor e réu. Então, por isso que elas são chamadas de normas individualizadas, quanto à hierarquia. Não se preocupe que depois nós vamos fazer um estudo do ordenamento jurídico, e aí nós vamos exatamente dar para vocês essas noções do ordenamento jurídico. Tá certo? Quanto à qualidade. Quanto à qualidade, ela faz referência se a norma exige que as pessoas façam alguma coisa ou não façam alguma coisa. E isso daí, para vocês, num primeiro momento, pode soar estranho, né? Poxa, norma que manda eu não fazer? Mas imaginemos o seguinte, quando você sai na rua e você vai encontrar as outras pessoas, a maioria das pessoas vai agredir você ou não vai agredir? Não vai agredir. E o que é que a sociedade espera? É que você não seja agredido, como também você não vá agredir ninguém. Então, na verdade, essas proibições de agressão, elas estão te mandando não fazer. Então, ela é uma norma negativa ou proibitiva. Por que ela é negativa? Porque ela manda você não fazer. Como é não, ela é uma norma negativa. Então, as normas negativas são aquelas que dão proibições, ou também são chamadas de proibitivas. Ao passo que as normas que mandam você fazer alguma coisa, elas são chamadas de normas positivas, ou normas permissivas. Por quê? Porque elas mandam que você haja dessa maneira. As normas que mandam você pagar tributos, você pagar o imposto de renda, se venceu segunda-feira agora, né, no dia 31 de maio. As normas que mandam vocês estudarem, para que vocês façam avaliações e tenham boas notas, né? E existe um mínimo exigido. É uma norma positiva. Por quê? Porque ela manda você agir de uma determinada maneira. E você tem que se adequar exatamente àquela maneira que foi estabelecida. Quanto às relações de complementação. Nós temos normas que necessitam de complementação e outras que não necessitam de complementação. Exemplo. Um médico que atua nas emergências, ele tem algumas obrigações. Que obrigações são essas? Ele tem, primeira obrigação, quando chega uma pessoa com problema de saúde, ele tem que tratar dessa pessoa. Primeira obrigação. Segunda obrigação,
Se ele perceber determinados tipos de problemas de saúde, ele tem que relatar à polícia. Professor, é verdade? É. Se uma pessoa chegar baleada com arma de fogo, ele tem que relatar à polícia. Por quê? Porque a polícia depois vem e vai falar com aquela pessoa que apareceu ferida, como foi que ela ficou ferida com arma de fogo. Como é que ela foi baleada, né? Se uma criança aparece com hematomas, aparece com agressões, ele também tem que relatar à polícia. Então, por isso que existe essa norma ética, que os médicos devem fazer relatar alguns problemas de saúde à autoridade policial, mas os problemas de saúde que têm que ser relatados, eles não ficam nessa norma ética. Eles são depois complementados por, geralmente, decretos ou resoluções, enfim, normas complementares que dizem quais são os problemas de saúde. Por isso que os médicos e os profissionais de saúde, eles sempre têm que estar consultando quais são os problemas que eles devem relatar. Então, essas normas éticas dos profissionais de saúde, elas não são perfeitas e acabadas. Elas precisam de complementação. E aí, a autoridade policial, junto à sua chefia, é que vai baixar essas normas exatamente para complementar essas normas éticas desses profissionais. A regra geral é que as normas que são feitas não precisam de complementação, mas algumas delas precisam. Então, por isso que você tem as normas que não precisam de complementação e aquelas que precisam. E, por fim, quanto à vontade das partes, nós temos as normas taxativas e as dispositivas. Norma taxativa. A norma taxativa é aquela norma que não leva em consideração a vontade das partes. Por exemplo, o Estado, quando ele estabelece os tributos, ele não quer saber se você concorda ou não concorda com o tributo. Ele só diz o quê? Pague o tributo. E aí você, concordando ou não, tem que pagar. Então, como desconsidera completamente a sua vontade, é uma norma taxativa. As normas tributárias, via de regra, elas são taxativas. E você tem normas dispositivas. Geralmente, no direito privado, você tem normas dispositivas. Por exemplo, as normas que regulamentam os contratos. Você é obrigado a fechar um contrato? Não. Você só fecha o contrato se você quiser. Então, as normas que regulamentam contratos, elas são normas dispositivas. Por quê? Porque elas levam em consideração a sua vontade. Você só faz o contrato se você quiser. Então, as normas que regulam os contratos são normas dispositivas. Meus caros, esses são os critérios que você mais encontra nos doutrinadores, ou nos livros que falam sobre conceitos jurídicos fundamentais, ou introdução ao estudo de direito, ou manuais de direito. Mas eu queria trazer para vocês mais duas classificações, que às vezes vocês podem não encontrar nos doutrinadores, tá certo? Por isso que eu deixei dentro da observação. A outra classificação que eu acrescentaria é quanto à dificuldade de alteração. Existem normas que são mais fáceis de ser alteradas, existem normas que são mais difíceis. Então você pode dizer, essas normas que são mais fáceis de ser alteradas, você pode chamar essas normas de flexíveis. Por quê? Porque elas são fáceis de ser alteradas. Alguns doutrinadores até chamam elas de normas elásticas. E aquelas normas que são mais difíceis, você chama elas de rígidas. Exemplo, para mudar a Constituição brasileira, existe um procedimento diferente, que é chamado de projeto de emenda constitucional. Por isso que é chamado de PEC, né? Que é o projeto de emenda constitucional. Pois bem, as emendas, elas têm que ser votadas 2 vezes em cada casa do Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, e em cada uma delas ela tem um quórum específico, que são 2/3. Seria mais ou menos equivalente a 66,66%. Então, daí você já vê a diferenciação, que enquanto as leis ordinárias, o quórum delas é maioria simples, e as leis complementares, o quórum delas é a maioria absoluta, nas PECs, ou seja, nos projetos de emenda constitucional, você tem 2 votações e cada uma delas de 3/5, perdão. É 3/5 que são, na verdade, 60% dos membros daquele determinado órgão colegiado.
Então você percebe que as normas constitucionais brasileiras, elas são rígidas, enquanto que as leis, principalmente as leis ordinárias, elas são flexíveis, elas são mais fáceis de ser alteradas. E o outro critério que eu queria colocar para vocês é quanto à previsão normativa. Então, existem normas que estão previstas explicitamente, e existem normas que não estão previstas explicitamente. Então, aquelas que não estão expressas nas normas, elas são chamadas de implícitas. Essa situação de explícitas e implícitas acontece muito com os princípios. Por exemplo, existem alguns princípios que são admitidos no direito que muitas vezes eles não estão dentro das normas jurídicas de maneira explícita, mas vão estar de maneira implícita. Por exemplo, um exemplo é o princípio da proporcionalidade. Quando você fixa que o número de vereadores de cada cidade tem que ser diferente de acordo com o número de habitantes, então você está, na verdade, aplicando um princípio que é chamado princípio da proporcionalidade. Mas, muitas vezes, não se diz que está aplicando o princípio da proporcionalidade. Mas, quando você lê e entende, você interpreta, você percebe que ali está se aplicando o princípio da proporcionalidade. Então, por isso que esse princípio da proporcionalidade, ele muitas vezes está implícito, ele não está explícito. Mas nem por isso ele deixa de ser uma norma jurídica, e uma norma jurídica válida e eficaz. Entendido, pessoal? Alguma dúvida?